Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal Papo Humano. O tema de hoje vai nos levar a fazer uma análise sobre o ambiente que a gente vive. Você sabia que o ambiente pode afetar negativamente a nossa saúde mental? Você sabe quais são os sinais que o ambiente ao seu redor está contribuindo para o seu adoecimento psicológico? Você sabe identificar quando é hora de fazer uma mudança significativa no seu ambiente para promover a sua própria cura? Quantas vezes você já se encontrou preso em um ambiente que estava afetando negativamente? É muito comum a gente se acostumar com o sofrimento e tentar se adaptar ao ambiente em que vivemos, pois o simples pensamento de ter que fazer uma mudança pode nos assustar e nos desmotivar. Então, você quer saber mais sobre isso? Vem com a gente que nós vamos falar sobre isso hoje no nosso bate-papo. Então, deixa eu me apresentar para quem não nos conhece, eu sou Carol Teles e essa é minha amiga Valéria Braz. Hoje a Cíntia não pôde estar presente e nós somos terapeutas e estamos aqui sempre trazendo conteúdo para o seu autoconhecimento. Então, se você ainda não nos segue, vai lá, nos siga, ativa o sininho para que você possa receber notificação todas as vezes que tiver conteúdo novo no nosso canal e deixe o seu joinha, porque o seu joinha faz o nosso vídeo circular e chegar a mais pessoas. E se fez sentido para você, compartilhe esse vídeo para quem você acha que pode precisar. Então, vamos lá ao nosso bate-papo de hoje. Valéria? Olá, pessoal. Então, vamos falar um pouquinho sobre os nossos probleminhas de desarmonia. Gente, a gente tem falado bastante nesses vídeos sobre a importância da gente olhar a nossa frequência e a nossa energia. Não é só a nossa, nós estamos num mundo onde tudo vibra, onde tudo é energia. Então, a energia que emanamos também é emanada pelos objetos materiais, por casas, por construções, por árvores, por campos, tudo são campos energéticos. Por aí a gente já tira da importância desse assunto de hoje. Ou seja, aquilo que eu emano vai interferir no ambiente em que eu vivo. O ambiente em que eu vivo vai interferir na minha energia. O que a gente tem que pensar nesse processo? Vamos imaginar assim. Em termos de ambientes, eu tenho que começar a olhar os lugares onde eu vou e as pessoas com as quais eu me relaciono. Porque vamos supor, eu vou num ambiente onde a maior frequência é, sei lá, desejo. Desejo, carnal, vontade de carne, de pele, como os bares, por exemplo. Então, se todos dentro deste bar estão emanando essa energia, essa frequência, esse campo vibracional, eu vou entrar neste campo vibracional. E se eu não estiver pronta para esta energia, ou se eu não tiver a sinergia com esta energia, eu vou estranhar o ambiente ou o ambiente vai me fazer mal. E isso vale para os ambientes e para as pessoas. Então, agora eu vou passar para a Carol falar um pouquinho sobre essa relação pessoas e pessoas contaminando os ambientes. E depois a gente vai conversando mais um pouquinho. Tem muita coisa boa por aí. Então, como a Valéria explicou, o ambiente ele causa uma modificação dentro da gente, de alguma forma, dependendo do que esteja lá. E no caso, os ambientes eles são formados por pessoas, né? Então, as pessoas elas influenciam o ambiente e o ambiente influencia as pessoas, né? Então, é aquela máxima: é mais fresquinho porque vende mais ou vende mais porque é mais fresquinho? Então, vai ter sempre uma influência da gente. Quando a gente está bem, a gente está emanando uma energia positiva para aquele ambiente, onde tudo que está ali naquele ambiente, todos os objetos, as paredes e tudo que há ali, e as outras pessoas que convivem, recebem a nossa energia positiva.
Se eu não estou bem, se eu estou em desequilíbrio, eu estou emanando uma energia que é negativa e, da mesma maneira, está impregnando aquele ambiente. Então, muitas das nossas dores emocionais não estão só relacionadas ao que vem de dentro da gente. Pode vir desse ambiente que a gente frequenta, seja lá ele qual for. Então, como o nosso tema de hoje, né? Você não pode se curar no mesmo ambiente onde você adoeceu, significa que muitas vezes a gente precisa sair daquele ambiente onde a gente está. A gente precisa compreender o que está ali que está nos fazendo mal. Às vezes é um ambiente familiar, esse ambiente pode ser qualquer. O ambiente familiar, o ambiente de trabalho, um clube que você frequente, uma igreja, uma associação, qualquer lugar onde você vá, em que você perceba que ali tem pessoas que têm uma maneira de se relacionar que te adoece. Muitas vezes isso acontece no nosso ambiente familiar e no ambiente de trabalho também, porque são dois ambientes onde a gente convive mais, né? Então, às vezes, no ambiente de trabalho, você tem lá um colega de trabalho que é mais tóxico, que quer puxar o seu tapete, que não quer ver o seu progresso, ou um chefe que também, da mesma maneira, não coloca a sua equipe para frente, então tudo que você fala não está bom, é, acaba que tudo que você faz no seu trabalho, você recebe um feedback negativo, tem sempre uma crítica em cima, te colocando para baixo, quando você abre a boca para falar, a pessoa te desautoriza ou te corta, e aí você vai se sentindo mal, você vai ficando mal naquela situação, vai vendo que aquilo não está bem. E muitas vezes é preciso tomar uma atitude nesse sentido, que normalmente é você se afastar daquele ambiente onde você adoeceu. Geralmente isso causa uma preocupação, porque eu citei o ambiente de trabalho, às vezes é necessário até que você peça demissão do seu trabalho. E aí vem uma série de dúvidas, onde você vai dizer: nossa, mas eu vou pedir demissão, eu vou sair do meu trabalho, como vai ser? Eu vou ficar desempregado, eu não vou arrumar outra coisa, eu preciso desse trabalho para me manter. E aí você vai ficando naquela situação, se acostumando com aquele ambiente e terminando mais e mais e mais adoecido, porque essa energia que não está boa, ela vai chegando, vai adoecendo os nossos corpos mais sutis, até que chega no nosso corpo físico em forma de doença, em formas de sintoma. Algumas vezes a gente consegue fazer esse movimento de sair. Às vezes é na família, um ambiente tóxico, relações tóxicas, de abuso, de violência, onde aquela pessoa que ali está, às vezes nem percebe que ela está sofrendo uma violência, mas ela está adoecida, ela não está gostando daquilo que está acontecendo ali, só que ela não percebe, ela não sabe nem como sair daquela situação. Então, é importante que a gente possa entender bem a relação que a gente tem com o ambiente que a gente vive, com as pessoas que estão lá, para que a gente possa fortalecer o nosso lado emocional, para que a gente não entre naquela frequência daquele ambiente, né? E isso vai trazendo mais e mais estresse para a gente, porque quando a gente está num ambiente onde a gente se sente mal, a gente vai se carregando de estresse. E quanto mais eu não olho para aquilo, eu não consigo tomar uma atitude no sentido de sair daquele ambiente, mais e mais aqueles sintomas vão se agravando e vai ficando mais difícil eu sair daquele lugar. É isso, Val? Sim, isso é uma coisa muito séria e muito importante para a gente olhar, porque esse é o nosso aspecto energético, né? Quando a gente está a nossa energia, que é chamada de várias maneiras conforme a, a técnica, a metodologia que se tem, ou o país que se faça daquilo, é uma parte muito importante de nós que frequencia e se identifica com outra parte.
Se eu não estou na mesma frequência, aquilo vai mexer muito fortemente e pode, inclusive, haver rupturas dentro do nosso campo energético, que vão causar problemas físicos. Altos níveis de estresse, como a Carol está falando, podem levar a ansiedade, depressão. Nós estamos aí no Setembro Amarelo, falando tanto de suicídio. Isso tudo são rupturas dentro do nosso campo energético que, por nossa falta de atenção ou de conhecimento, de entender esse processo, nos levam a isso. O que acontece? Eu estou em altos níveis de estresse, preciso sair do meu trabalho, estou mal. Se eu não entendo que aquela energia do ambiente está me atingindo, eu passo a entrar em acordo com o ambiente. Eu passo a culpar o outro por aquele problema. O outro, onde, na verdade, em ambientes como trabalho, bares, até a nossa própria casa pode estar carregado de energias densas que não estão batendo com as nossas, e isso nos causa um incômodo. Como nós não entendemos isso, eu culpo o outro. E aí os conflitos, eles vão aumentando e deixando a gente cada vez com menos energia. É onde a gente chega cansado, estressado, pode desenvolver ansiedade, depressão, outros tipos de doenças, pode desenvolver doenças físicas como câncer, enfim, muitas coisas. Qual é o caminho? Né? Que caminho eu tenho que tentar entender para que eu não caia nessa armadilha? Quando eu estou me sentindo incomodada em algum lugar, eu tenho que me perguntar como está aquele ambiente. É olhar o meu ambiente não só pelas pessoas que me cercam, mas pelo como aquele ambiente está constituído. Vamos pegar o exemplo de novo do trabalho. Além de pessoas estressadas, aquele ambiente é um ambiente bagunçado, é um ambiente de muito barulho, de muita confusão, é um ambiente onde as pessoas brigam muito, é um ambiente onde a limpeza não é feita constantemente. Então, eu vou ter fatores de desacordo do ambiente, desarmonia do ambiente nas pessoas e no próprio ambiente. Por exemplo, lugares muito bagunçados, eles têm... Lembra? A gente fala que que a energia é uma onda. E a onda, quando ela bate num obstáculo, ela tem dificuldade de seguir e volta. Se um lugar está muito bagunçado, essa onda energética está encontrando muitos bloqueios. Então, ela fica sem fluxo, ela fica sem evasão. Assim somos nós. Se a nossa onda energética encontra muita bagunça, muito desarmonia, ela começa a não ter fluxo. E o grande detalhe que eu queria falar daquilo que a Carol trouxe, que é super importante, eu percebo que eu estou num lugar e talvez o meu caminho seja, vou sair. Aí a pergunta é, tá, mas eu não posso sair, porque se eu sair, eu não consigo me sustentar financeiramente, já que a gente está no ambiente de trabalho. Qual é o outro caminho, gente? Não tem caminho? Eu vou ter que ficar lá naquela confusão e ficar doente? Não. Aí eu tenho que começar a olhar como eu vou conseguir me blindar energeticamente dentro desse ambiente. Aí vem conhecer as energias do ambiente, aprender a lidar e aprender a me afastar daquelas energias. Esse é um processo muito autoconhecimento. É eu saber reagir àquilo que está me apresentando. Isso é um processo que é só mesmo com autoconhecimento, em consultório, entendendo, para que você consiga blindar a sua energia e, a partir daí, começar a tomar ações para poder sair desse ambiente. Se você não fizer isso, a sua tendência é cair nesse vucu-vucu que fica de todo mundo falando, você fica agoniado e quando você vê, você está brigando, você está xingando igual todo mundo. E aí você está contribuindo para essa desarmonia do ambiente. Por isso que a gente falou do ciclo. A gente desarmoniza o ambiente e o ambiente desarmoniza a gente. Não é isso, Carol? É isso mesmo. E para fazer uma mudança, é preciso reconhecer aquilo que não me serve mais. É preciso entender, por isso a Val fala do autoconhecimento, porque quanto mais eu me conheço, eu compreendo
o que não me serve e o que me serve. Eu compreendo com quais pessoas eu quero conviver ou não. E eu consigo me organizar no sentido de que, se eu não posso sair daquele ambiente no momento, por algum motivo, eu consigo me blindar, como a Valéria explicou. E esse se blindar é a gente estar ali numa posição neutra, onde aquelas energias não me afetam. O que o outro fala não me afeta, porque eu tenho autoconfiança, eu sei das minhas capacidades e das minhas habilidades, então, mesmo no ambiente de trabalho onde eu tenha um colega ou um chefe que me põe para baixo, eu sei que aquilo não é verdadeiro. Eu sei que eu tenho capacidades de estar ali e eu não deixo que aquilo me influencie, né? Muitas vezes, essa mudança de ambiente ela é necessária, né? Mas então você pode ir se preparando para fazer essa mudança, procurando outras alternativas, outro trabalho, vendo todas as possibilidades que você possui e vai fazendo isso aos poucos, porque só o fato de identificar que é necessário fazer essa mudança e você já ir se programando para fazê-la, já te traz um conforto interno, já diminui o seu estresse, porque é como se você vislumbrasse a luz no fim do túnel. E você sabe que você vai chegar ao final, vai sair daquela situação que está trazendo muito incômodo. Por isso, o autoconhecimento é tão importante. Em toda live a gente está dizendo aqui que é importantíssimo a gente se autoconhecer, a gente saber aquilo que nos afeta, aquilo que nos incomoda, para que a gente possa tomar as decisões importantes na vida da gente. Porque, assim como o ambiente nos afeta e a gente também afeta o ambiente, um ambiente em desequilíbrio nos desequilibra, e em desequilíbrio eu não consigo observar a realidade das coisas. Eu começo a não ver o que é real. Eu começo a viver também num mundo mais imaginário, naquilo que eu vou criando na minha mente. Então, fica mais difícil eu sair daquele lugar. Por isso, a terapia, ela nos ajuda a encontrar esse ponto, porque à medida que eu vou me conhecendo, eu vou observando todas as possibilidades que existem para mim. E eu saio no papel de vítima, de achar que é o ambiente e as outras pessoas que estão fazendo mal a mim, e me coloco num papel onde eu me coloco capaz de resolver as minhas próprias questões. Então, essa questão do ambiente, ela é muito importante que a gente observe. E uma coisa que a Val falou que é super importante, a organização do ambiente onde a gente vive. Uma casa desorganizada, suja, ela traz todo esse desequilíbrio energético. Então, às vezes, a gente entra num lugar que ele não, harmonicamente, ele não está bem, a gente sente aquilo em nós, a gente tem vontade de ir embora, você não quer ficar ali. E, às vezes, quando a gente não se conhece, a gente não tem essa percepção. A gente não sabe de onde está vindo, por exemplo, um mal-estar, uma dor de cabeça. Você não percebe, aquilo pode estar no nosso ambiente, que a gente está convivendo, ou que a gente passa a maior parte do tempo ali, que muitas vezes é o nosso trabalho também. Eu trouxe aqui para vocês, e é importante agora a gente falar, porque a Carol abordou uma coisa muito importante, que é assim, às vezes, o que está desequilibrando é o ambiente. O que está em desequilíbrio é o ambiente. E pequenas identificações desse desequilíbrio dentro do ambiente podem mudar completamente toda a estrutura desarmônica de um local. Por exemplo, nós temos nas questões de desarmonia os aspectos físicos, que são aqueles aspectos que vão estar, por exemplo, a poluição do ar, ou mesmo a poluição, digamos, uma casa que as pessoas fumam dentro da casa. Aquela é uma poluição que causa desequilíbrio, porque tira a qualidade do ar que nós respiramos. Isso vai causar um desequilíbrio energético dentro de cada pessoa da casa, as que fumam e as que não fumam. E a poluição do ar do planeta, eu nem vou entrar nessa questão que a gente já está careca de saber. A qualidade da água que a gente toma,
Uma água contaminada, existem experimentos que mostram a importância da água na nossa vida. A energética já comprovou, a água é fundamental, ela é um instrumento de informação. O que está sendo informado na água é o que vai vir para dentro do nosso corpo. A água que nós bebemos, a água que nós tomamos banho, ela é informação. Se eu tenho na água informação de desorganização, de raiva, de ódio, essa água eu vou tomar e vou trazer energeticamente para dentro de mim. Então, eu estou trazendo de uma manifestação física externa para dentro do meu organismo interno. Então, isso é muito importante a gente olhar. Hábitos alimentares, toda alimentação que nos prejudica vai mexer com o nosso campo energético. Por exemplo, eu vou falar uma coisa que a maioria das pessoas detesta ouvir, mas eu sou obrigada a falar que é o melhor exemplo que tem. O problema de comer carne, que todo mundo fala, ai, não deve comer carne. Não existe nenhum lugar no campo espiritual, no campo energético, que diga que não pode comer carne, porque o problema não é comer a carne. O problema que é falado todas as vezes é a energia que vem deste animal para nós. Um animal que é judiado, como os porcos, por exemplo. Se alguém já viu um porco ser transportado para o abate, não come mais carne de porco. O animal sofre, o animal fica sem água, ele fica embaixo do sol, eles ficam sem espaço para se movimentar. Esse animal está em sofrimento. Este sofrimento vai ficar impregnado nessa carne que nós vamos nos alimentar. Então, há um desequilíbrio energético dentro do nosso organismo vindo de um objeto de fora, de uma questão física externa a nós. A organização do nosso espaço, que foi o que a Carol falou, há um bloqueio energético. Se a nossa casa está muito bagunçada, a nossa casa, o nosso trabalho está sem fluxo. O fluxo normal da onda ir e voltar não está acontecendo. Ela não consegue ir e voltar para ultrapassar aquele obstáculo. Então, a gente entra em desequilíbrio também, porque o fluxo natural da vida não está ocorrendo. Depois nós temos os aspectos emocionais, que a Carol falou. Relacionamento tóxico. Muitas vezes a gente sabe que o relacionamento é tóxico, mas a gente continua. Esse desequilíbrio vai se evidenciar na relação. Vai chegar uma hora que as pessoas estão, os dois tóxicos. Começa com um, mas no final estão os dois. Nós temos questões de ambiente de trabalho negativo, que foi o que nós falamos, e tantos outros bares, onde as pessoas estão com muitas coisas ruins na cabeça. Tem bares que a frequência são de pessoas ruins, pessoas que vão na maldade. E se eu continuo indo, eu vou acabar me conectando com aquilo se eu não tenho autoconhecimento. E o isolamento social é outra grande questão de desequilíbrio emocional, quando eu paro de conviver com as pessoas e fico isolada dentro de mim mesmo. Depois nós temos um aspecto que é importante a gente trazer, que é os aspectos energéticos que dizem respeito à geobiologia. A geobiologia, ela estuda o campo eletromagnético e o campo magnético do planeta. Então, a exposição excessiva ao campo eletromagnético ruim, como são os objetos domésticos, como é o celular, como é a televisão, no seu horário de dormir, por exemplo, ele vai influenciar na sua qualidade do sono, e essa qualidade do sono vai influenciar no seu campo vibracional, porque você precisa daquele horário de descanso. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com esses aparelhos que geram campo eletromagnético excessivamente. Isso é possível a gente arrumar dentro? Existem outros, tá? Existe solo que tem problema de rachaduras, é um campo muito extenso de estudo que está no ambiente. Por exemplo, uma construção com rachaduras, ela vai causar desequilíbrio energético na casa. Tem solução? Tem algumas soluções paliativas. O ideal é destruir a casa e fazer de novo. Mas ninguém faz isso. Então, existem soluções? Existem. Com algumas técnicas, como radiestesia, como prânicas, que são técnicas que conseguem fazer um equilíbrio daquele ambiente, como o Feng Shui. Só que o ideal é a gente identificar e não entrar nesses ambientes.
Eu acabei de citar a questão de uma construção. Se eu vou, sei lá, comprar um apartamento, eu vou olhar se esse apartamento tem rachadura, se esse apartamento foi bem construído, qual foi o material usado. O ideal é a gente fazer isso, porque às vezes a gente está dentro de um local que está nos desequilibrando. É o local e a gente não consegue identificar. E aí, esse local que nós já falamos, esse local vai me desequilibrar, vai desequilibrar as pessoas da casa, elas vão começar a brigar e vai voltar esse desequilíbrio, esse ciclo, se a gente não sanar. Como é que a gente faz com esses ciclos de desarmonia? A gente tem que fazer o que a Carol falou, a gente tem que se conhecer. Mas esse autoconhecimento passa por um conhecimento, que é conhecer que esses desequilíbrios existem. A gente precisa começar a olhar para isso. A gente passa a vida só vivendo e se relaciona, uma hora está bom, outra hora está ruim, e a gente não olha para dentro do nosso ambiente. Então, vamos começar a olhar e lembrar que existem desequilíbrios em todos os lugares. Mas tem uma coisa muito importante nisso tudo. Quando eu entendo o desequilíbrio do ambiente, o meu desequilíbrio, que eu faço a minha alteração, eu vou conseguir alterar muitas coisas ao meu redor com este movimento. Então, então só se eu fizer um movimento adianta. Porque o seu movimento pode desencadear uma onda de equilíbrio que vai contaminar as pessoas em volta. Então, mais uma vez, autoconhecimento e conhecimento sobre este assunto é muito bom, né, Carol? É isso. Então, a gente já está chegando ao final da nosso bate-papo de hoje. Você quer deixar mais alguma consideração, Val? Não, a única consideração mesmo é falar uma coisa que a nossa mentora fala, né? A gente precisa começar a pensar energeticamente. O quanto o campo energético, o nosso, dos outros e o dos ambientes, influi na gente, em vez de só pensar no nosso físico, na nossa mente, no nosso dia a dia. Só essa mensagem que eu queria deixar. Então, a gente hoje viu como os ambientes influenciam a nossa vida, tanto no âmbito físico, quanto energético, quanto no âmbito emocional, que o ambiente ele é formado de pessoas e as pessoas se influenciam por um ambiente em desequilíbrio e também as pessoas influenciam aquele ambiente negativamente ou positivamente. Então, é importante que a gente saiba identificar onde estão esses desequilíbrios, se esse ambiente me prejudica de alguma maneira, tratar esse ambiente, se for possível, se afastar do ambiente, se também for melhor, for possível, né? No caso de uma casa, por exemplo, com rachaduras, talvez seja muito melhor sair daquele lugar do que permanecer ali. E que é importantíssimo que a gente olhe o nosso lado energético, porque a nossa energia vital, que é aquela energia que nos move, que nós precisamos para nos mantermos vivos, depende dessa energia que vem dos ambientes também. Então, é importante a gente se conhecer, conhecer o ambiente que a gente vive, conhecer também sobre o campo energético, entender que ele existe, que ele está aí, mesmo que a gente não veja, porque a gente não consegue ver essa energia, mas ela está e ela causa equilíbrios e desequilíbrios dependendo da situação. Então, esse foi o nosso bate-papo de hoje. Se você gostou, compartilha esse vídeo para quem você acha que precisa escutar, deixa o seu joinha, deixa o seu comentário também, pode deixar as suas dúvidas, a gente vai adorar interagir com vocês. Obrigada, Valéria, obrigada, pessoal, por nos assistir e até a próxima. Tchau, Obrigada, pessoal. Carol. Um beijo.